Arquivo N. Apoio Nokia. O mundo todo só fala nele. Acorde quando chegar lá. Oi, Pelé. Tudo bem? Tudo bem. Você vai ser homenageado em Paris. Vai receber um troféu também. Alô? Oi, mãe, tudo bem? Tô indo pra Santos. Nokia não sabe como será o futuro das pessoas, mas já sabe como elas vão se comunicar. Cada vez mais pobre de recursos e à revelia dos interesses dos Estados Unidos, o projeto espacial brasileiro avança como pode entre marchas e contramarchas. É verdade que 4 milhões e 600 mil dólares vagam perdidos na órbita terrestre, desde que a nossa produção conjunta com a China, o Saci-1, perdeu o contato com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas os corajosos cientistas do INPE dão a volta por cima e as esperanças se renovam outra vez. O Saci-2 vai ser lançado dentro de algumas semanas. O novo satélite sobe montado no VLS-2, o tão projetado foguete brasileiro, propulsor do sonho de nossa autonomia na era espacial. Esta é também mais uma tentativa. Há 2 anos, o VLS-1 foi destruído apenas 65 segundos após o lançamento. Você se recorda? 3, 2, 1, lançamento! Logo no momento da decolagem, deu para ver que um dos motores do foguete não foi acionado. O VLS sobe inclinado, sai da trajetória prevista e durante 65 segundos fica sem rumo no espaço. Quando ameaçou cair no continente, foi dada a ordem de destruição. O foguete subiu 3.230 metros de altitude. Os destroços caíram a menos de 2 quilômetros da base. Este pedaço foi parar a poucos metros da praia. O fracasso no lançamento representou um prejuízo de 15 milhões de reais para o Brasil. É que, além do foguete, o país perdeu também um satélite para coleta de dados ambientais. Hoje você vai rever aqui no Arquivo N alguns momentos da batalha tenaz que a Agência Espacial Brasileira vem travando nas últimas décadas, para evitar que o país perca o bonde da história espacial nesse século. Uma história que começou ontem, há pouco mais de 4 décadas, quando a velha União Soviética maravilhou o mundo com uma engenhoca de 55 centímetros de diâmetro e 2 pares de antenas. Era outubro de 57 e o primeiro satélite artificial ia dar a volta na Terra. Ele se chamava Sputnik, que em russo quer dizer pequeno companheiro. Circundando a Terra a cada 96 minutos, o Sputnik inaugurava a era dos satélites em órbita, sem os quais o planeta já não pode viver nesse final de século. Bastariam alguns anos para que a simplificada animação em preto e branco do Sputnik desse lugar à imagem colorida de máquinas múltiplas girando no espaço. Em 75, os cientistas anunciavam que lá de cima seria possível localizar melhor e mais rapidamente a praga das lavouras, medir e acompanhar a poluição do ar nos centros urbanos e determinar a mudança da temperatura nas águas dos rios e dos oceanos do planeta Terra. Em 79, o Brasil se encantava com as fotos do satélite norte-americano Landsat, um olho solitário que circundava a Terra, registrando cada pedaço dos 5 continentes do planeta. Estas estranhas imagens são fotografias do Brasil que estão sendo mandadas por um satélite fotógrafo, o Landsat. O Skylab também já mandou muita fotografia para a estação receptora de Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba. Pela primeira vez, o Brasil está sendo fotografado de corpo inteiro.
Mais de 100 mil fotos detalhadas do Brasil já chegaram via satélite ao Instituto de Pesquisas Espaciais. E qualquer pessoa pode comprar estas fotos. Estação de rastreamento de satélites Landsat. Com as fotos do Landsat, foi possível descobrir vários erros geográficos no mapa do Brasil, principalmente a posição e curso de rios. O satélite fotógrafo chega até a informar sobre problemas de poluição, desmatamento, urbanismo e recursos agrícolas. Todo dia, o Landsat manda mais de 100 fotos. E o Brasil é o segundo país do mundo em produção e distribuição de imagens do satélite, vendendo as fotos a 38 países. Por exemplo, aqui na Amazônia, podem ser vistos claramente alguns desmatamentos que estão ocorrendo nessa região, onde os desmatamentos aqui no caso são as zonas claras em comparação com as zonas escuras, onde está a selva ainda virgem. Essa outra imagem aqui é uma imagem do rio Araguaia, onde claramente também podem ser observados, então, projetos agropecuários, onde a forma geométrica, então, é facilmente identificada por interpretação visual. Esta grande mancha escura é a região da Grande São Paulo vista pelo Landsat. A marginal do Tietê, a represa de Billings. Aqui é a cidade de Santos e o litoral paulista. A Via Norte, a cidade de Jundiaí, a cidade de Campinas, a rodovia Castelo Branco e a cidade de Sorocaba. O Rio de Janeiro visto pelo Landsat. Na parte escura, no canto de baixo, as praias de Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra e a Restinga de Marambaia. Com a queda do Skylab, o Landsat vai ficar trabalhando sozinho para fazer as fotos. Mas, segundo o pessoal do Instituto de Pesquisas Espaciais, isto não é problema, porque o satélite fotógrafo ainda vai ficar muito tempo em órbita e ainda deve mandar lá do espaço muitas novidades sobre o Brasil. E nenhum detalhe escapa às câmeras desse autêntico satélite espião. 5 anos depois, o homem havia colocado na órbita da Terra mais de 5 mil objetos estrategicamente poderosos, capazes de controlar o tempo, os telefones, a imagem da TV, as queimadas nas florestas, as plantações e também a vida do vizinho. O mundo vivia ainda mergulhado nos anos da Guerra Fria e boa parte dos satélites tinham a função específica de espionar dia e noite os segredos militares uns dos outros. Enviavam dia e noite fotografias com uma nitidez impressionante, capazes de revelar surpresas inimagináveis. Nesta foto, por exemplo, os americanos descobriram uma base de lançamento de foguetes da União Soviética. Os satélites espiões também eram espionados. Telescópios varriam o céu à procura do inimigo, que acabava aparecendo na tela. Todos os segredos vinham dar nesta montanha, no deserto do Colorado, onde fica o Comando Geral da Força Aérea dos Estados Unidos. Um verdadeiro bunker, projetado para resistir a um ataque nuclear, capaz de abrigar mais de 1000 pessoas por tempo indeterminado. Foi aqui que 5 anos antes os americanos descobriram um pequeno ponto no espaço, diferente de tudo que se conhecia. Era um satélite soviético, o primeiro equipado com raio laser. 5 anos depois, a tecnologia do laser nos satélites de guerra havia se sofisticado muito. Inimigos no espaço podiam ser localizados e destruídos em questão de minutos. As nações que participavam da seleta corrida espacial espionavam-se umas às outras, mas se uniam para manter a órbita da Terra sob seu controle. Em abril de 87, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Canadá, Japão e Itália decidiram suspender a venda de componentes, sistemas e peças de satélites aos países em desenvolvimento, assim como a assistência técnica que costumava ser fornecida. Foi um baque no programa espacial brasileiro que naquele ano dava um passo importante para desenvolver um projeto próprio de satélites.
Estamos entrando no único laboratório de montagem e testes de satélites do Hemisfério Sul. Esta é a mais nova e sofisticada engrenagem do Programa Espacial Brasileiro. A parte principal do laboratório é o campo de provas, que fica neste pavilhão aqui. Tem 14 metros de altura, 30 de largura e 50 de comprimento. Aqui é possível reproduzir todas as situações que um satélite enfrenta, inclusive o lançamento e a órbita. No mundo todo, só existem 20 lugares como este. É a partir daqui que o Brasil vai dominar a tecnologia para construir o satélite nacional. Todos os ambientes aqui são esterilizados, como numa sala de cirurgia. A montagem começa com a colocação dos fios no esqueleto do satélite. Ele leva pelo menos 3.000 componentes. Cada peça tem que ser rigorosamente testada. Esta máquina gira para todo lado. São os movimentos que o satélite vai fazer no espaço. Para simular o que acontece com os equipamentos do satélite em órbita, foram montadas 3 câmaras blindadas. Esta é para testar interferências eletromagnéticas. Um detalhe curioso é que a porta tem uma espécie de faca de latão. E ela se encaixa nestas garras de cobre do portal. Isto é para garantir a blindagem, o isolamento total da câmara. Estas antenas produzem e captam qualquer interferência que possa alterar o funcionamento dos aparelhos que vão no satélite. A mesa de testes também é de cobre. Do lado de fora, um computador registra o desempenho dos equipamentos. Esta é a câmara de vácuo, mas este ainda não é o satélite brasileiro. Veio da França, que colabora com o Brasil neste projeto. A câmara tem um compartimento escuro, onde é criado um ambiente idêntico ao do espaço. Aqui, como lá, não tem ar, não tem gravidade e a temperatura varia, de 150 graus positivos até 180 graus abaixo de zero. Quando o satélite entrar em órbita, ele passará a dar uma volta em torno da Terra a cada 100 minutos. Nessas condições, ele sofrerá toda a carga térmica do Sol por radiação e quando ele entrar em órbita, ele perderá calor pelo lado escuro da Terra. Isso significa que ele tem que ser testado rigorosamente na câmara de vácuo de temperatura para que o material de que ele foi feito e a parte eletrônica consigam suportar esses extremos de esforços. Toda essa variação. Perfeito. O Brasil vai colocar em órbita 4 satélites até 1993. Este aqui é um dos modelos para teste do primeiro, que vai ser lançado em fevereiro de 89. Ele tem 67 centímetros de altura por 1 metro de diâmetro. Será uma peça semelhante a esta que irá para o espaço na ponta do foguete. Ele pesa 115 quilos, tem a estrutura de alumínio. Cada plaquinha desta será recoberta por uma célula solar. A energia solar é que vai alimentar os equipamentos, como o computador de bordo e os receptores e transmissores de sinais. Ele está todo cheio de fios assim para o teste de vibração. Neste teste, que demora 2 meses, ele recebe choques iguais ao que vai sofrer para romper a atmosfera. Operar um satélite próprio vai ajudar no quê? Nós poderemos aprimorar e ganhar autonomia, termos informações próprias que nós podemos armazenar aqui, totalmente sob o nosso controle, em desenvolvendo e operando sistemas próprios, né? O Brasil acelerou o passo para ganhar o espaço ainda na década de 60 com os foguetes 1, 2 e 3 da série Sonda, que realizaram experiências científicas nas camadas mais altas da atmosfera. Em 71, nossa pesquisa astronáutica foi regulamentada com a criação do Instituto Nacional de Atividades Espaciais, o INPE. Na década seguinte, o país já desenvolvia uma tecnologia própria e exportava foguetes para vários países. No Centro Técnico Aeroespacial, um novo estágio estava começando com os primeiros testes do Sonda 4. O Sonda 4 é o projeto mais sofisticado que nós estamos desenvolvendo, não diria só no Brasil, mas na própria América Latina. Esse foguete é a base do nosso programa Missão Espacial Completa. Porque o desenvolvimento desse sistema Sonda 4, tanto na parte de propulsão, na parte de estrutura, na parte de eletrônica, como na parte de controle
de pilotagem é a base para o veículo lançador de satélites. Você acredita que o Brasil precise mesmo de um programa espacial como esse? Bom, no meu ponto de vista, eu acho isso uma coisa muito lógica, porque o investimento em tecnologia de ponta, na realidade, é a caderneta de poupança de um país. Um teste como esse é como se fosse um lançamento de verdade de um foguete, só que o foguete não sai do chão. Esse é um motor de foguete Sonda 3 sendo preparado para um teste semelhante ao que vimos anteriormente. Às vezes ocorrem imprevistos nesses testes, como a explosão que vocês vão ver agora. Ninguém saiu ferido nessa explosão, mas esse foi o resultado. Esse é um motor reduzido do foguete Sonda 4 sendo testado. E dessa vez tudo saiu bem. Acontece que pouco mais tarde os técnicos iriam ter uma pequena surpresa. A chama do foguete precisa ser apagada o quanto antes para evitar danos aos instrumentos que fazem os testes. Eles taparam a boca do foguete com um pedaço de pano tentando apagar mais rápido a chama, mas o resultado era de se esperar. Um satélite brasileiro lançado de um foguete brasileiro a partir de um centro de lançamento também brasileiro. O projeto do VLS ia de vento em popa e deveria decolar no ano seguinte da nova base em Alcântara, no Maranhão, uma área de 550 quilômetros quadrados. Uma animação explicava as etapas do lançamento. 40 segundos após a decolagem, o veículo se despreende de seu primeiro estágio, que são os 4 foguetes propulsores laterais, a uma velocidade de 8.000 quilômetros por hora. O segundo estágio acontece aos 80 segundos, numa altitude de 107 quilômetros, com a velocidade já a 15.000 quilômetros por hora. O foguete continua subindo. A ogiva se abre e é ejetada. Estamos no terceiro estágio. O quarto estágio lança o satélite na órbita da Terra a uma velocidade de 28.000 quilômetros por hora. Mas o VLS não decolou. E o primeiro satélite brasileiro iria demorar mais 10 anos para subir. Mesmo assim, tendo que recorrer à tecnologia dos países ricos. Foi lançado sem o VLS. Na cronologia espacial brasileira, o país vai entrar em órbita em fevereiro de 85, mas com uma produção multinacional. O Brasilsat vai subir ao céu e todo mundo já está chamando de o primeiro satélite do Brasil. Só que isso está ferindo os brios nacionalistas de muitos cientistas brasileiros. O Brasilsat foi construído no Canadá. Para os cientistas, o primeiro satélite brasileiro de verdade está aqui, guardado com todo o carinho, aqui no anfiteatro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É o Brasa 1. Julho de 1992. Chegamos, enfim, ao dia D. Técnicos do INPE preparam finalmente o lançamento do nosso satélite ao custo de 150 milhões de dólares. O satélite brasileiro vai ser lançado com 5 anos de atraso. E mesmo assim não vai ser cumprida uma parte importante do objetivo inicial. É que o Brasil não conseguiu construir um foguete capaz de colocar o satélite em órbita. Faltou dinheiro, houve evasão de cérebros nos institutos de pesquisas e o país sofreu também com um embargo tecnológico por parte dos países desenvolvidos. Para continuar com o programa, só havia uma solução: comprar um foguete lançador no exterior. O Pegasus é o foguete que vai colocar o satélite brasileiro em órbita. Ele foi projetado e construído por empresas privadas americanas. Ao contrário de foguetes tradicionais, o Pegasus é lançado da asa de um avião cargueiro B-52. O lançamento do satélite brasileiro vai ser assim: o avião levanta voo na Flórida e quando alcança 10.000 metros de altitude, o foguete é solto. 5 segundos depois ele dispara.
O foguete sobe e coloca o satélite brasileiro numa órbita a 750 quilômetros da Terra. Março de 95. Da base aérea de Kourou, na Guiana Francesa, sobe outro satélite de telecomunicações. O BrasilSat-2, transportado pelo foguete francês Ariane. Atenção para a contagem final: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignição. Decolagem. Nós agora temos o veículo de lançamento se inclinando. Toda a pressão está normal. Lançado mais um satélite ambiental brasileiro com a ajuda de um foguete norte-americano. É o SCB-2 que decola do Cabo Canaveral. Out over the coast of Florida, you can see the onboard camera. Takeoff time is recorded. Check step 116. Camera view shows the front of the Pegasus payload frame. Three, two, one, drop. Separation. Attitude nominal, all safe and arms armed. All safe and arms are armed. Stage 1 ignition. Stage 1 ignition. 10 seconds sequencer, stage 1 burn. Stage 1 burn. Attitude nominal. Attitude nominal. Pegasus power bus is good. O programa espacial brasileiro sofreu nos últimos 3 anos uma redução de quase 35 milhões de reais. Mas, mesmo assim, vai em frente. Vamos torcer para que o VLS-2 cumpra o seu destino no próximo dia 9 de dezembro e que o Brasil encontre o lugar que merece na era espacial. Afinal, não sobra muito tempo para perder. O espaço está ficando cada vez mais congestionado. De tanto mandarmos tudo para o espaço, veja o que aconteceu. De 64 até hoje, a população orbital se multiplicou. Mas afinal, o espaço não é infinito? It is infinite, in fact. É, mas nós o utilizamos com um fim, responde relativamente o matemático suíço Guy Janiat, da Agência Espacial Europeia. Ele explica que os satélites, para cumprirem suas missões, devem circular em órbitas determinadas, entre 300 e 36 mil quilômetros de distância da Terra. 36,000 quilômetros. Mas olhem o trânsito em apenas uma altitude, a 2.000 quilômetros daqui. Isto é apenas uma parte do enxame de 7.000 objetos em órbita que as estações terráqueas monitoram. E estas são nossas luas artificiais maiores do que uma bola de tênis. Quando um pequeno satélite se desintegra, os cacos se espalham numa mesma órbita. Os cientistas não têm como contar, mas pode haver mais de 100.000 pedaços de instrumentos e ferramentas, porcas e parafusos em órbita. Mas no espaço orbital, tamanho não é documento. Por exemplo, se uma esfera de alumínio de 1,5 milímetro de diâmetro atingir um vidro dessa grossura, como o do para-brisa do ônibus espacial Columbus, o impacto é tremendo. E sabem por quê? Porque a tal bolinha de alumínio viajava a uma velocidade superior a 25.000 quilômetros por hora. Lá em cima tudo é tão rápido que a hipervelocidade é medida em quilômetros por segundo. A impressão é que... Afinal, nosso teto vai desabar ou o perigo mora lá em cima? Tudo lá em cima? The main danger is up there. O principal perigo está lá em cima, garante o professor Janiat. Quando algo cai na Terra, é quase sempre queimado na atmosfera. Só com grandes pedaços de 10 ou 20 toneladas, alguma parte sólida sobrevive à fricção e tem mais chances de cair no mar, pois temos mais água do que superfície sólida na Terra. And most of the time,
it reaches the sea. Foi o que aconteceu com o laboratório espacial americano Skylab e com 2 estações soviéticas. A Agência Espacial Europeia promoveu uma conferência com crânios cósmicos de todo o mundo para alertar: os detritos da corrida espacial ameaçam satélites ativos. E hoje, nós dependemos dos satélites para tudo, para a meteorologia, os telefones e televisões. O que já está flanando na estratosfera, a gente não consegue tirar. As principais agências espaciais do mundo concordam. De agora em diante, cada novo objeto lançado ao espaço não pode ser movido a energia nuclear e tem que ser descartável, para que um dia vire fumaça ao voltar para a atmosfera. Ou então, que possa ser guiado para uma altitude superior, onde existe um nível para satélites mortos, que não funcionam mais, a chamada órbita cemitério, onde satélites descansam em paz para que possamos dormir tranquilos. Arquivo N. Apoio Nokia. O mundo todo só fala nele. Este é um quadro famoso, Futebol em Brodowski, um dos maiores artistas plásticos que o Brasil já produziu, Cândido Portinari, que vemos aqui nessa fotografia aos 9 anos de idade, e que possivelmente seja este garoto aqui do quadro, para falar sobre Cândido Portinari, aqui no Espaço Aberto, João Cândido Portinari. Espaço Aberto, com Chico Pinheiro, neste sábado, 9h30 da noite. A análise dos grandes fatos da semana, num debate com Ernesto Palha e convidados. Globo News Painel, todo sábado, 11 da noite. Os principais indicadores da economia do Brasil e do mundo. Bolsa de Valores, indicadores agrícolas e financeiros, metais, moedas. Globo News Indicadores, de segunda a sexta em 5 edições diárias e domingo, 11h55 da noite. Durante 4 anos, ela clicou mais de 70 personalidades brasileiras. A fotógrafa paulista Dada Cardoso e as fotos surpreendentes que viraram livro. Almanac, nesta quinta, 00:30. O que é o projeto da Terceira Via? Buscando um espaço ideológico além da direita e da esquerda. Por que ela é tão apaixonante no debate político europeu? Como a globalização pode afetar a Terceira Via? As propostas para a justiça social e a eficiência econômica. A Terceira Via no Brasil. Especial Internacional. Nesta quinta, 11 da noite. No Espaço Aberto, um programa dedicado ao centenário de Anísio Teixeira. A filha dele, Babi Teixeira, e a professora Ana Valesca Mendonça, da PUC, falam sobre a vida e a obra deste que foi um dos maiores educadores de toda a história do Brasil e certamente o mais importante defensor e entusiasta da escola pública brasileira. Não perca, Anísio Teixeira vive. Espaço Aberto, com Pedro Bial, nesta quinta, 9h30 da noite.